Na aula de hoje vamos falar sobre círculo e circunferência. O que é uma circunferência? Segundo a definição matemática, circunferência é uma região do plano formada por pontos que são equidistantes de um ponto fixo, chamado de centro da circunferência, ou seja, formada por pontos que possuem a mesma distância do centro. O ponto no meio da circunferência é o centro. Note que a distância entre todos os pontos, em azul, até o centro é a mesma. O que isso quer dizer? Que esse contorno em azul, essa borda em azul, não é apenas constante, elas são vários pontos, e esses pontos juntos formam essa linha que descreve um círculo. Então aqui são vários pontinhos, e esses pontos juntos formam essa linha, essa borda. E todos esses pontos encontram a mesma distância do ponto central, que é o nosso centro da circunferência. Elementos da circunferência. Em toda circunferência temos raio, diâmetro e corda. Vejamos agora o que cada um desses elementos. O raio da circunferência é segmento de reta que une o centro da circunferência à sua extremidade em azul. Ele vai do centro até a borda em azul. Pode ser em várias dimensões. Aqui está marcado esse tracejado, mas pode ser qualquer segmento de reta, qualquer retazinha que vá do centro até a borda. Já o segmento de reta que une duas extremidades da circunferência e passa pelo ponto central C é chamado de diâmetro. O que é o diâmetro? É quando eu tenho um segmento de reta que vai de uma borda até a outra borda, vai de uma borda a outra, mas que passa pelo centro. Tem que passar necessariamente pelo centro. Passando pelo centro, ele vai descrever o elemento que é o diâmetro. O que é diâmetro? Ele vai pegar de uma ponta até a outra, e tem que passar pelo centro. Automaticamente, esse diâmetro ele vai descrever a medida de dois raios. Então, dois raios que vão formar um diâmetro. Aqui, ó, observação. Observe que o diâmetro é a soma do raio da circunferência. Logo, o diâmetro vai ser raio mais raio. A linha inteira é o diâmetro, temos dois raios. Então, dele pode ser substituído em alguma fórmula por 2R. Como pode ser visto, o diâmetro é o dobro do raio. Qualquer outro segmento de reta que una dois extremos da circunferência e que não passe pelo centro é chamado de corda. Qual é a diferença? O diâmetro passa pelo centro e qualquer outra linha que vá de uma borda até a outra, ela vai ser uma corda, pois não vai passar pelo centro, ok? Uma definição agora, praticando. Determine um raio de circunferência que possui diâmetro igual a 20. Aqui é conceitual. Eu sei que o diâmetro é 20. E se eu voltar um pouquinho, eu vou lembrar que o diâmetro corresponde a quantos raios? 2. Se o diâmetro é 20, então quer dizer que a metade, que é o raio, vai ser 10. Temos diâmetro é 10 vezes o raio, definiçãozinha, o raio vai ser 10. Sobre o π, importância do π. Vou falar mais à frente a curiosidade sobre o π, mas em relação aqui. O π é uma constante matemática obtida da razão entre as medidas do comprimento e do diâmetro de uma circunferência. O π vai ser a fração, a razão entre comprimento e diâmetro, relembrando os elementos. Comprimento vai ser a borda. Diâmetro é a linha, ou qualquer linha que passe de uma borda a outra passando pelo centro. Então, se eu pegar isso aqui em azul e dividir pelo diâmetro em verde, eu vou obter um valor próximo de 3,14. Esse número sempre vai aparecer, pois ele é uma constante. Ele é um número irracional, ou seja, ele é infinito e não se repete, e não pode ser obtido por meio de fração, ok? Então, o π vai ser muito importante no cálculo da área e do comprimento do círculo e da circunferência, ok? Muito importante. Em geral, a gente usa 3,14, mas dependendo da questão, tipo no Enem, pode ser 3,1 ou apenas 3. Partindo dessa ideia aqui, o π é a relação natural entre o comprimento e o diâmetro de qualquer corpo circular, de qualquer figura circular. Pegando a ideia do comprimento da circunferência. Eu sei que o π é o comprimento pelo diâmetro. Então, posso pegar o que está dividindo e passar multiplicando. O comprimento vai ser π vezes o diâmetro. E eu sei que o diâmetro é o quê? O diâmetro é 2 raios. Então, se eu multiplicar π vezes 2 raios, vai inverter a ordem e vou ter 2πr. Essa é a fórmula, que é só como eu chego nela. Essa é a minha fórmula, ok?
Uma observação: o comprimento da circunferência é a mesma coisa do perímetro do círculo e também pode ser entendido como medida de uma volta em torno de um círculo. Que é isso? Na questão que falar comprimento, é a mesma questão que vai pedir o perímetro do círculo ou falar sobre volta. Quando a questão fala sobre o perímetro do círculo ou falar sobre voltas, pode ter certeza que você vai ter que utilizar essa formulazinha aqui. A fórmula do comprimento da circunferência, ela vai ser utilizada sempre que se referir a comprimento, perímetro do círculo ou volta, que no final vai dar no mesmo. Vamos ver agora um exemplo. Determine o comprimento de circunferência de raio 25. Se eu estou falando do comprimento da circunferência, vamos lembrar, a fórmula vai ser o quê? C igual a 2πr. Falando de circunferência, falar de perímetro, falar de volta, é C igual a 2πr. Aí vamos aplicar a ideia. C vai ser igual a 2πr, onde o R vai ser o raio e o π vai ser 3,14. Vamos lá. C igual a 2πr, π vai ser 3,14, o raio vai ser 25. Se eu multiplicar tudo com calculadora, tabuada ou a mão mesmo, eu vou obter o valor 157. É assim que eu posso calcular, de maneira simples, que eu posso calcular o comprimento da circunferência, ok? Ou o perímetro do círculo, ou a medida da volta. Próximo. Falando sobre círculo. O que é o círculo? A definição de círculo é decorrente da definição de circunferência, pois um círculo é a região interna da circunferência. Circunferência é a borda, é o que delimita o espaço. O espaço em si, essa parte azul, ela é o círculo. Circunferência é a borda, o círculo é o espaço ocupado, a região. Fazendo um comparativo, temos que a circunferência é a extremidade e o círculo é toda a região delimitada por essa extremidade, que é o exemplo. Região azul, o espaço, círculo. A borda dessa região que limita ela, circunferência. No círculo, nós calculamos a área, na circunferência calculamos o comprimento. A área do círculo é a medida de toda a região delimitada pela circunferência. Vamos considerar o círculo abaixo. Eu tenho o centro e tenho o raio. A área do círculo vai se dar pela seguinte fórmula: A igual a π vezes raio ao quadrado. Então, as duas fórmulas que a gente vai usar vai ser a do comprimento e a da área. Seguindo, temos um círculo que possui raio igual a 5 centímetros. Quer saber determinar a sua área. Lembre-se, a área vai ser πr ao quadrado. Π, 3,14, e o raio ao quadrado, no caso, o raio vai ser 5. Temos π, 3,14, o raio 5. Lembrando que 5 ao quadrado não é 5 mais 5, é 5 vezes 5, que vai dar 25. Se eu fizer o cálculo, 3,14 vezes 25 vai dar 78,5 centímetros quadrados, que eu estou trabalhando com área. Quando eu falar de área, é ao quadrado, ok? A medida. Vou fazer agora uns exercícios resolvidos. Uma circunferência possui perímetro igual a 628 centímetros. Determine o diâmetro dessa circunferência e adote π igual a 3,14. Em geral, as questões elas vão dizer para você adotar qual valor de π, se vai ser realmente esse ou um valor diferente. Diferente eu falo menor ou maior. Aí vamos lá. Isso aqui é muito importante. A questão fala, uma circunferência possui um perímetro. O que é o perímetro da circunferência? Vamos lá. O perímetro da circunferência, ele vai ser o quê? O comprimento da circunferência. Quando falar de perímetro, vai ser o comprimento. E vamos lembrar que a fórmula é o quê? C igual a 2πr. Então, podemos associar o quê? Se eu já tenho o perímetro ou o comprimento, então esse valor do C vai ser 628. Tenho 2, tenho o π, que vai ser 3,14, e eu vou ter o raio, mas eu quero o diâmetro, que seria 2 raios. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso substituir o C por 628. Os dois estão multiplicando, eu passaria dividindo, mais ou menos assim. Como o perímetro é igual a 628, podemos substituir esse valor na expressão de comprimento da circunferência. 2π, e eu quero raio. Aqui foi logo multiplicado, 2 vezes o π, 2 vezes 3,14, que deu 6,28. Se eu multiplicar 2 vezes o π, vai dar esse valor. Como eu quero o raio que está multiplicando, passa dividindo. Então, meu raio deu quanto? Meu raio deu 100. Será que essa já é a resposta? Aqui pede o diâmetro. Eu sei que o diâmetro é quanto? O diâmetro é 2 vezes o raio.
Então não vai ser 100 a resposta vai ser o quê? 200. Diâmetro é igual a 2 vezes o raio, 2 vezes 100, 200, ok? Próxima questão. Esse tipo de questão é chamado de questão de cálculo de coroa. O que é um cálculo de coroa? É quando eu tenho dois círculos, um maior e um menor, e eu quero saber ou a área de fora do círculo da essa, ou a área interna, que seria mais essa. Vou querer saber uma das duas. Para fazer esse tipo de cálculo, eu vou ter que relacionar o maior menos o menor, ok? Vamos à questão. Qual é a área da parte laranja da figura abaixo, sabendo que ela é formada por dois círculos concêntricos, ou seja, tem o mesmo centro, o centro tanto do círculo pequeno branco e do círculo maior laranja é o mesmo. Aí um dos raios é 10 e o outro é 15. Então do C até o A vai ser 10, do C até o B vai ser 15. Considere que o π vai ser quanto? 3,14. Vamos entender um pouco mais como se faz esse tipo de questão. Fórmula da coroa circular. Basicamente poderia fazer como? Círculo maior menos o círculo menor. Tá aqui, ó. A área do círculo é πr ao quadrado, R grande porque é o raio maior, em vermelho, R minúsculo que é o raio menor, mais escuro. Poderia fazer assim. Mas eu posso, quando falar de coroa, eu posso simplificar essa fórmula e fazer logo essa aqui direto. Porque é como se eu colocasse o π em evidência. Eu vou ter π vezes a diferença, ou seja, o raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado. Então eu posso calcular a área da coroa como? Pegando o π, 3,14, e multiplicando pelo, primeiro entre parênteses, o raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado. Aqui seria outra consequência, mas eu indico essa aqui para vocês esse tipo de questão. Vamos agora utilizar esse recurso para a nossa questão. Utilizando esse recurso da fórmula, π é igual a raio maior ao quadrado menos raio menor ao quadrado, vezes, eu vou ter que o raio maior 15, o raio menor 12. Então, π vai ser 3,14, raio maior 15 ao quadrado, primeiro resolver a potência, raio menor 10 ao quadrado. Então, 15 ao quadrado vai dar 225, 10 ao quadrado vai dar 100, 3,14 vezes 225 menos 100 vai dar 125. Resolve primeiro está dentro do parênteses, agora você vai multiplicar. 3,14 vezes 125 vai dar um total de 392,5, como eu estou falando de área, centímetros ao quadrado. Então, quando tiver questões de coroa, se tiver algo desse tipo aqui, o círculo dentro de outro, você vai utilizar essa fórmula. Ah, mas se você não lembrar dessa fórmula, você pode fazer normalmente a de um círculo grande menos a do pequeno, dá a mesma coisa, ok?